Para você que nos acompanha, o podcast é um testamento de ideias. E hoje, o encontro, além de ser intencional, ele vai ser divertido, pouco papo de bola, papo de samba, de fundo de quintal a autoconhecimento. O título desse grande encontro, Como os Nossos Pais, só que do nosso jeito. Rapaziada, sem palavras, obrigado, Sombrinha, Paulinho, Carlinhos, Paulinho. E aí, como é que vocês estão? Como estão sentindo de estar aqui, nessa resenha boa, solta, divertida, hein, do nosso jeito? Obrigado você pelo convite. Tamo junto. Feliz. Como eu falei antes, Carlinhos, a gente se conhece desde moleque, então mais do que à vontade aqui. Bom, agradecer, né, o convite, né, uma oportunidade, na verdade, né, também da gente contar um pouco essa pequena trajetória que a gente tem aí. E é isso aí, conheço o Paulinho também faz muito tempo, né? A gente também tem umas histórias que se cruzam em escola de samba também. Então, é isso. Antes de começar, trouxe aqui Opa! pra você um... Eita, coisa boa. É, isso aí aprendi com meu pai, né? Faltei na missão, pai. Sempre que for convidado, Olha só, meus amigos. levar um presente. Infelizmente não veio de tri esse ano, graças a esse cara, mas... Que é isso? Mas tá bom. Show de bola, hein? Pô, louco, mano. Coisa bonita. Tem aí 2 bonés, 2 Não tem camisetas. problema, depois eu passo na 24 horas do samba. Cara, eu tava lembrando. Desculpa, mãe, falhei, hein? Que é isso, pelo amor Falei. de Deus. Ou quando a Solange veio aqui gravar, o ingresso... Com certeza. Vamos de leve ou vamos já a milhão? Você que manda. Você que sabe. Sombrinha, a vitória vem da luta. A luta vem da força e a força da união. Da união. Rapaz, o que eu já vi de gente chorar, se rasgar. Porque deixa de ser um jargão quando tem raiz. É. Tem ancestralidade, tem organização. As empresas, elas procuram vínculo. E tem gente que chega no carnaval há uma semana do grande show, porque é um show. Tem entretenimento, mas tem samba, tem raça, tem raiz. De onde surgiu esse grande punch que vem da mãe? Cara, acredito eu que a minha mãe, ela teve diversas referências ali dentro do Mocidade Alegre, né? Da família dela, inclusive. Que foi minha madrinha, né? Minha tia Elaine. Meu tio Juarez também como presidente. E o próprio pai da minha mãe, né? Meu avô Carlos, que foi presidente da Mocidade também. Era um presidente que tinha muito como prioridade a organização, tudo sempre em dia, sempre gostava das coisas, sempre foi muito perfeccionista e acredito que minha mãe cresceu, né, vendo isso. E aí, logo depois da morte do meu avô, a minha tia Elaine virou presidente do Mocidade, né, ali de 98 para 99, mais ou menos. E quando a minha tia Elaine foi presidente da Mocidade também, ela sempre foi uma mulher muito aguerrida, nunca ficou quieta para nada por ser mulher, nas reuniões da liga entre outros presidentes, né, que já eram há muito mais tempo. E a minha mãe, ela sempre esteve ali por perto, né? Ela vivenciou muito isso. Acredito que a maior faculdade da vida dela tenha sido essa. E aí, logo que a minha tia veio a falecer também, em 2003, a minha mãe assumiu a presidência do Mocidade. Em 2003 para 2004, Mocidade 24 anos, né? Sem ser campeão. E aí a escola voltou a ser campeã, né? Na gestão da minha mãe, logo no primeiro ano. Um ano antes também, no carnaval, onde a minha tia ainda era presidente, Mocidade voltou a ser vice-campeão. No ano que a escola voltava de uma época ruim, de más colocações do carnaval. A gente voltou a ser vice-campeão em 2003 e aí em 2004 sagrou campeão, né? Depois de 24 anos, meu pai já na frente da bateria. E a partir daquele momento, né, foi uma virada de chave na história da Mocidade Alegre, né, da história da nossa história. E principalmente da minha mãe, né, que é um começo de trajetória muito intenso, né? A morte da minha tia, da minha madrinha, né? E aí logo pegar a escola, assim, e já conseguir ser campeã no primeiro ano, né? Óbvio que ninguém faz nada sozinho. Ela teve uma equipe, tem até hoje, né? Muito sólida para isso. Se tratando de carnaval, organização, esse tipo de coisa. E eu acredito que tenha sido isso que fez ela e todos esses anos também, né? Ela tem um pilar muito importante também, que é a presença do meu pai,
né? Que é um cara que é muito mais calmo para tomar as decisões, pensa um pouco mais às vezes. Minha mãe é uma pessoa muito emotiva, né? Muito... Sua mãe é mais social e do que eu observo do seu pai, ele é uma pessoa mais estratégica, mais cauteloso? Isso, exatamente isso, né? E eu acredito que isso seja um equilíbrio talvez perfeito para os dois, né? Eles se entendem dessa forma. Acredito que dê certo para eles, né? Para a escola dá muito certo, né? Óbvio que eles também, como casal, acabam tendo algumas faíscas ali, mas que a gente sabe que é comum. Mas desde então, né? O meu pai assumiu a bateria do Mocidade de 94 para 95. A minha mãe ainda não era presidente, né? Era meu avô, que inclusive deu essa oportunidade pro meu pai na época. E o meu pai já faz parte, então, da frente da escola ali já tem um tempo, né? E antes da minha mãe virar presidente do Mocidade, o meu pai já fazia parte, né? Da direção ali da escola, de semestre de bateria, né? De ter uma responsabilidade. Então, juntou uma coisa na outra. Meu pai trabalhava na Contemporânea, na fábrica de instrumento. E aí, logo em 2003, quando a minha mãe assumiu a presidência, meu pai veio a fazer parte do Mocidade Alegre de uma forma mais intensa, virou diretor de barracão, começou a comandar o barracão, e aí ajustando algumas coisas e outras. A minha mãe também ajustando muitas coisas de administração da escola, algumas coisas que juntaram do passado, e foram seguindo e estão aí até hoje. Como diz o samba, cidade que não para, escola também que progride, inovadora, as festas, os eventos da Mocidade Alegre. Eu acredito, como um sambista, um mero sambista, da mesma maneira que o Império ele ressignificou, ele deu um game change na questão de alegoria, eu acredito que em questão de evento, harmonia, estrutura, o Mocidade ele foi um grande divisor de águas aí nos últimos 30 anos, né? Se falar de economia, você pega os últimos 21 carnavais, a Mocidade ganhou 7. É um terço, meu amigo. E o 24 horas de samba, pra mim, é o maior evento que tem, carnavalesco falando, né? Fora o desfile, assim, é o evento que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, pode não ter ido, mas sabe que tem o 24 horas de samba. E, pô, você fazer um evento 24 horas eu que mexo com o evento, sei o quão difícil é isso. Tomou na cabeça com algum evento já? Ixi, muito, muito. Sério? Sério. Teve algum assim que veio de alto? Eu te avisei, Juvenil. Teve. Teve? Teve até o que deu certo num primeiro momento, mas era pra ter sido muito melhor. E ele lá na frente falou, eu te avisei. Falei, ó, vem aqui com calma. Pra quê? Quer dar um passo maior que a perna? Ixi, isso daí direto. Porque ele também mexeu com isso, né? Eu conheci o mundo de eventos em torno de 2008, quando ele fazia as festas dele no Palmeiras, no clube, no ginásio social, ginásio de taco. Ele fazia tudo lá, desde reggae, pagode, rap. E aí a gente sempre acompanhava, porque era a minha família inteira trabalhando, minha tia, meus primos. E aí a gente ia. Então, pô, via como funcionava tudo e aquilo foi encantando. Né? Não que seja encantador hoje, mas é o que a gente gosta de fazer. Não é o meu ramo fixo, que a gente tem uma confecção, né? Que é onde eu fico mesmo dedicado, mas esporadicamente, pelo menos uma vez por mês, a gente tem os eventos fora a mancha. Eu tive o privilégio de, no Sesc Belém, acho que foi um dos primeiros eventos, aliás, foi um dos últimos eventos antes da pandemia, o lançamento de um show do SP Ritmo. E ver amigos ritmistas encarando a música como profissão. Algo bonito, organizado, audiovisual. E um desses amigos que estava comigo é modelo. E a hora que ele viu aquela estrutura, ele viu a organização, ele falou, cara, isso é muito diferente. E o que hoje me inspira a trocar com pessoas que são do samba, com pessoas que fazem do entretenimento a sua arte de ganhar pão, de empreender, de ir além, é algo que me faz olhar para esse papo de progresso e mostrar para pessoas que estão fora dessa bolha que o carnaval não são só 4 dias. A coisa é muito mais séria, muito mais séria. Cara, na verdade o carnaval ele não para, não sei se a gente começou. Não, ele não termina. O que você muda é o último número do enredo. Carnaval 22, foi pro 23, agora 24.
Porque você terminou, você começa a examinar o que você fez de errado, o que você fez de certo. A Liga disponibiliza alguns vídeos que aí a gente faz o estudo desde o dia, se eu não me engano, 18 de abril. Ou seja, um mês e meio, mais ou menos, pós-carnaval, a Liga disponibilizou, a gente já estava vendo onde que a gente errou, porque tomou 9,8 de evolução aqui, porque perdeu esse ponto de alegoria. Então, assim, mesmo que a gente não tenha ainda as coisas certas para o carnaval do ano seguinte, a gente está trabalhando isso para saber aonde errou, né? Para melhorar. Então, não termina, cara. É impressionante. Eu me surpreendi que você está estudando logística. E tem uma coisa que eu admiro muito. Eu trabalho com muitas pessoas, eu cuido de muitos filhos dos outros, né? Sim. Filhos que eu não gerei. Princípio você percebe pelo comportamento, não pela fala. Uma coisa que eu admirava muito no Mocidade Alegre, principalmente pela sua mãe e pelo seu pai, Sombra e Solange, que quando a Mocidade perdia, às vezes naquela última nota que doía, ela pegava o pavilhão, ia na escola. Mano, isso deve ser o gosto amargo, hein? Fala, gente, estamos aqui, parabéns. Carlinhos, que não dá mais chamar de Carlinhos, né, mano? O cara tá maior que eu. Carlão. Cara, eu vi isso 3 anos. Tem uma foto eu, ele, o Vini e o Carlão. Beijo pra essas duas pessoas que eu amo muito. Princípio. Proceder. Isso a gente aprende no offline. Aqui é só troca. Sim. O que você sente que você pega do seu pai pra sua mãe, da sua mãe, e vai levar agora pra sua paternidade? Que agora é na sua vez, agora é do seu jeito, né? Cara, se tratando de paternidade, eu tive muita sorte, né, de ter um pai como eu tenho. Né? O meu pai sempre foi muito presente para tudo. Independente de carnaval, sempre esteve ali para tudo e qualquer coisa, levar no médico, levar na escola, no jogo de futebol, no ensaio da bateria, assistir vídeo tal, falar sobre todas as coisas. Né? O meu pai sempre foi muito perto, sempre esteve ali. E acredito que pro meu filho, eu espero não ser igual, né? Mas tentar ser melhor do que o meu pai foi para mim. Meu pai ainda é, na verdade, hoje, né? E agora vovô, né? Vovô Babão tá sempre ali. Vovô Sombra? Vovô Sombra tá sempre ali com o Marquinhos, que tem o nome dele, inclusive, né? Meu filho tem o nome do meu pai. Ele tá sempre presente também já pro meu filho. E eu quero levar isso, cara, sabe? Esse companheirismo, saber de todas as coisas dele, estar presente nos melhores e nos piores momentos da vida dele. Acredito que seja até um clichê o que eu tô falando aqui, mas é a realidade, né, da paternidade mesmo, real. Quero participar de tudo, quero saber de tudo, acompanhar todos os assuntos sobre ele, né? Hoje, toda vez que ele acorda, ele já acorda sorrindo, querendo falar, que agora ele tá tentando falar, tá dando umas resmungadas. E eu nem sei explicar isso direito, cara. Pra mim eu quero significar isso pro meu filho. Tudo que meu pai significa pra mim, né, de forma positiva, tudo que eu penso sobre meu pai, eu quero ser pro meu filho. E a mesma questão é pelo lado da minha mãe, né? A maioria das famílias, né, nas famílias onde as pessoas têm o pai e a mãe ali por perto, moram junto, o pai geralmente está mais trabalhando do que a mãe, fica um pouco mais fora. E na minha família é um pouco diferente, né? A minha mãe, desde que ela assumiu a presidência do Mocidade principalmente, ela passou a ter um pouco mais de compromissos, de palestras, reuniões. Começou um início de uma trajetória ali como presidente. Então, o meu pai acabava estando mais em casa, né, do que a minha mãe, em certos momentos. E a minha mãe sempre também esteve ali, sempre por perto, acompanhou tudo, sempre soube de tudo. E eu quero que a minha família, né, eu e minha esposa, que sejamos iguais, né, e tentar ser melhores para o nosso filho, né, e ela também é uma vovó muito babona, quer saber de tudo, foi viajar e fica ligando de vídeo, quer saber, pergunta, tô com saudade, quero ver meu neném, quero pegar, que não sei o quê. Então, acredito que seja isso. O que eu quero passar para ele é essa visão, nem essa visão, né, mas essa convivência, né? A gente fala que o exemplo ele não é a melhor forma de influenciar. É a única.
E vamos ser sinceros, o cargo, o apito, a chuteira, deixa o cara mais bonito. Deixa, balança o braço, tem uma vaga especial. Paulinho, teve algum momento que você precisou recalcular a rota? O poder do não sei? Ou alguém chegou pra você e falou, segura, que nesse ritmo vai dar ruim? Cara, na verdade, quando eu comecei a tomar corpo, a Mancha foi campeã em 2019, eu comecei a me cuidar mais, que foi quando a gente se encontrou na corrida, e tudo vai levando, uma coisa vai puxando a outra. Logo depois veio a pandemia. Então, assim, ali todo mundo parou, não tinha o que fazer. Você tinha que ficar na sua casa se cuidando, e você começa a repensar. Eu morava com meu pai, ainda naquela época, então a gente conversava muito. E, cara, escola de samba não tem segredo. Esquece. Se eu não conto, o caseiro vai conta, alguém chega e conta. Então a gente conversou muito e a pandemia, nesse sentido, ela foi muito vantajosa para mim, porque deu essa amortecida. Falou, não, calma, a vida não é esse morango ao leite que você tá achando, não. Dá uma segurada. Então, hoje, bem tranquilo, também sou casado. Não com a mãe do meu filho, mas aí eu tenho um enteado, o Lourenço, que tem 7 anos, que é o terror, figuraça. Bastante energia, né? Não, moleque não para e é muito legal porque, assim, o meu sogro, ele é corintiano, é diretor nos Gaviões e... Pra nós. E minha mulher, ela nunca entrou lá na quadra. E, pô, desfila na Mancha A2, desfilou em 2022, desfilou em 23. Isso que é inteligência relacional, hein, meu amigo? E o filho dela, o Lourenço, que é o amor da vida dele, também corre pra cima e pra baixo lá na quadra, quer levar a mochila da Mancha pra escola. Tive medo nisso porque é complicado, a gente sabe, né? Falam Romeu e Julieta. Mas, nesse caso, ela não tinha um vínculo. Então, foi muito mais tranquilo. Mas hoje estamos tranquilos, graças a Deus. Tinha que passar, passou. Você sabe que nós que somos profissionais de gente e gestão, a neurociência ela nos ajuda a entender as fases da vida. E até os 25 anos, as cópulas neurais, o cognitivo, saber o que é da vida, na real não sabe. Sim. A gente costuma falar que é uma Ferrari com freio de Monark. O Carlinhos, que não é mais Carlinhos, Sombrinha, que não é mais Sombrinha. Mano, você soltou um tô casado que me arrepiou aqui o cucuruco, porque a patroa, a hora que ela escutar isso... até os 35 anos eu não tinha essa postura que vocês têm, não. Tô sendo muito sincero. Você virou diretor. Você é um ritmista dos bons. Você sabe disso. Bom. Toca em toda a bateria. Bom. Fica mais bonito, não fica? Opa. Repique 1. Aliás, do repique 1 fica o repique mais 1. E agora com Rios... E faz as montagens. Teve algum momento que mamãe Solange precisou chamar o pai ou você falar assim, opa, calma aí, que esse bando de engajamento aqui não vai me levar pra nada. Você precisou recalcular a rota, mesmo tão novo, cara, 23 anos, velho. Cara, tiveram diversos momentos da minha vida onde eu tive que, em 23 anos, parar pra recalcular a rota. Um momento crucial disso também foi quando eu tinha 16 anos, né? Eu reprovei na escola pela segunda vez, quando eu tinha 16 anos, né? Sempre estudei em escola particular. E aí eu reprovei numa escola, fui para outra, aí passei o ano que eu tinha reprovado na outra, e no ano seguinte eu reprovei de novo nessa outra escola nova. E aí depois disso, quando eu reprovei a primeira vez, né, já foi um balde de água fria, né? Aquela questão até de molecão de passar as férias de castigo, de você não vai na escola de samba, você não vai desfilar, que era o maior castigo possível da minha vida. E meu pai foi até o final nessa tese. Inclusive, no último segundo pro desfile, ele pegou, me deu um camisão de apoio lá, falou, vai, arruma uma calça branca aí, vai lá no fundo. Que ano foi isso? 2015, carnaval de 2015. Eu reprovei 2014, e aí no ano de 2015
no carnaval, eu não ia desfilar até então. Pra você ter uma ideia, né, uma escola que eu estudei, logo que eu mudei de escola, era religiosa, né, e aí tinha umas irmãs que eram donas da escola, elas foram conversar com meu pai a pedido da minha mãe. Falou, olha, irmã Mercedes, pelo amor de Deus, conversa com o Sombra. Vai deixar o Carlos desfilar. Ele tava em depressão, E aí lembra? tava difícil. E eu chamando todos os meus amigos, mano, reza por mim, eu preciso passar de ano, eu preciso desfilar, pelo amor de Deus. Então a minha preocupação de moleque naquele momento, né, isso da primeira vez que eu reprovei, era a questão do carnaval. Eu não tava preocupado com a minha vida em si, eu não tava preocupado que eu tinha reprovado na escola. A minha preocupação não era essa. A minha preocupação era que, pô, eu reprovei, então eu não vou desfilar, mano. Que eu espero o ano todo, eu não vou fazer. A coisa que eu mais gosto de fazer. E aí, esse ano teve... né, tiveram uns ensaios técnicos, e aí no primeiro ensaio técnico, a bateria do Mocidade passou, assim, aí desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive lá dentro. Aí eu olhei de fora, assim, eu falei, meu Deus, eu falei que eu ia ficar de boa, mas eu não tô de boa. Aí comecei a chorar. Aí veio uma galera, nossa, não fica assim, eu não queria falar com ninguém. E, enfim, isso aconteceu. E depois, nessa mesma mentalidade, assim, pô, de molecão ainda, de não entender, né, o real sentido de eu estar estudando mesmo, a importância que meus pais davam nisso, né, segui nesse mesmo caminho errado e acabei reprovando pela segunda vez. Reprovei a 8ª série e depois reprovei o primeiro colegial. Quando eu reprovei a segunda vez, que eu vi o quão triste a minha mãe ficou, aquilo mexeu muito comigo. Né? Eu falei assim, cara, quando meu pai foi na escola, trouxe boletim reprovado, aí me bateu um gelo assim, eu falei, mano, o que eu tô fazendo, né, da minha vida? Nossa, se eu continuar assim, eu vou parar onde? O que eu quero pra mim? Eu vou... né, o que eu vou fazer? Eu vou achar que eu não desfilar é a principal, né, ideia da minha vida, eu vou viver baseado nisso pra sempre. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, isso não pode ficar desse jeito, né? Óbvio que a gente não tem como se redimir só falando ali com os pais, né? Pô, desculpa aí, né? Isso não existe naquele momento. É um momento triste até, né? Em família, assim, alguns amigos até brincam, a gente como adolescente fica zoando um com o outro e tal, mas a gente sabe que dentro de casa, né, a importância que os pais dão àquilo, né, a questão do estudo e você não dá valor, na verdade, né, o que era o que aconteceu comigo, mexeu muito comigo aquela situação e depois da segunda vez nem teve mais essa questão do castigo de não desfilar mais. Eu mesmo, né, eu vi sem meu pai precisar falar nada que eu estava indo por um caminho muito errado e um caminho que me deu consequências sem o meu pai precisar me castigar, né? Consequências de, caramba, perdi mais um ano, né? Poderia acabar a escola no ano que vem e já ir fazer outras coisas que eu queria fazer, que eu estava planejando, mas como é que eu vou planejar se nenhum estudo eu vou fazer, né? E aí eu comecei a me questionar, né, deu essa virada de chave em mim. Eu já estava tranquilo se meu pai falasse que eu não ia tocar, porque eu já não estava mais nem pensando dessa forma. Então acredito que aquele momento foi um baque. Não sei se foi necessário, mas talvez tenha sido, né? E aí aquilo me deu uma raquetada assim na cara que eu falei, pelo amor de Deus, velho. E aí no ano seguinte, eu mudei de escola de novo, né? Fui para uma outra escola particular. E aí, sem meus pais precisarem falar nada, ficarem me cobrando, não sei o quê. Gerou consciência. Gerou consciência. E aí eu passei a ser o melhor aluno da escola, velho. Depois que eu reprovei a segunda vez. Eu sentava na frente, né? E aí chegava, né? 2 anos mais velho que a turma. Alguns meninos bem pequenininhos. Eu falava, caramba, velho. Meu Deus. Aí passei a ser o melhor aluno da classe ali por alguns momentos, né? Se alguém que estudou comigo naquele ano falar que é mentira também, não dá, né? O pai só tirava 9, 10, 8. E aí, pô, era exemplo ali na sala de aula, sentava na frente, dormia cedo, porque no dia seguinte eu ia pra escola. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E aí, desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida fluiu muito melhor, né? Acho que umas decisões tomadas por mim mesmo de querer sair de uma zona de conforto que eu tinha, porque para mim tudo era muito cômodo. Ir lá, tocar, vida na escola de samba, a escola particular,
os meus pais pagando ali a escola, então pra mim tava tudo certo, não preciso me preocupar com nada. Minha cabeça era muito assim, né? Só queria, eu vou lá no clube, na CM lá, jogo bola, pô, jogo videogame, vou na casa de um parceiro, tudo muito tranquilo, e eu achava que na minha cabeça era isso pra sempre, né? E depois desse momento em diante eu vi que a vida não é dessa forma. E Não é esse a morango, né? realidade não Não é é. esse Um morango. morango ao Não é. leite. Uma coisa que é interessante, que a apuração, pra muitos, ganhou, perdeu, é diferente pra vocês. Porque Mano, vocês tem um têm... fato curioso da apuração desse ano. Depois eu falo aí, deixa o Biel falar. Tem pessoas que comemoram, tem pessoas que é um trabalho de um ano, tem pessoas que perdem o seu ofício. Pandemia, pra mim, ela foi um grande divisor de águas. Meu último carnaval foi 2020. Eu lembro lá 2009, 2010, quando eu era office boy, chegava na Barra Funda pra pegar o Jardim dos Francos e descia no Morro da Casa Verde, ali naquela região da Avenida Casa... Avenida Casa... Da Engenheiro, Da Engenheiro. Da Engenheiro. E ali eu vi uma grande reunião de amigos. Eu ganhei esse presente aqui do Azeitona, do Serginho. E minha namorida, que a gente tá morando junto, né? Então, tá nessa fase aí faz 2 anos e pouco. Ela pergunta por que essa maceta, essa baqueta, ela é tão importante. Primeiro que eu recebi de um cara que, pra mim, é um dos que tem mais proceder no samba, que é o Serginho. Sou muito fã dele. Aprendi muito no Império com o Zoinho, com o Para-Raio, com o Chulé, com o Jorge. Tocando marcação. Marcação é um instrumento que não tem graça, né? Ou você toca certo ou você não toca. Mas o Serginho, nós vivemos coisas interessantes ao longo aí desses últimos anos. Uma pessoa que eu conversava, uma pessoa que me instruía. Ele teve várias oportunidades para ser mestre em algumas escolas. E ele falava, Gabriel, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. E eu sinto que o samba, ele traz esse ensinamento. Para mim, a escola de samba, ela é uma grande faculdade, né? Ela nos prepara para aquilo que o mercado financeiro chama de ética. O mundo corporativo chama de ética, de proceder. E não precisa de um balanço patrimonial, não precisa de um business plan para ensinar o que a gente aprende nos ensaios. São vários segmentos, não adianta ter só uma boa bateria se você não tiver um bom samba, se você não tiver uma comunidade que cria o vínculo. E eu vim para o lado da Zona Norte, onde a estrutura, o investimento tá em boas escolas. Depois de um certo tempo que eu tava para cá e eu vi o Tatuapé lanchar, eu falei, putz, eu devia estar atrapalhando mesmo que eu saí do Tatuapé. A escola virou uma potência. E um dia no ensaio do Camisa, o Neninho, ficou mestre 4 anos lá, me emociona muito falar isso. O Igor era diretor do Pelé, na Leandro, ele falou assim, pô, cara, tá desfilando em várias escolas, e na sua escola faz muito tempo que você não desfila. E aí eu desfilei na Leandro em 2019, e acompanhando as redes sociais, no meio da pandemia, eu vi ele fazendo um churrasco num sábado, ele veio a falecer na sexta. Muitas pessoas queridas partiram na pandemia. Pessoas que tocavam do nosso lado, pessoas que marcam a nossa trajetória. Então eu trago, entre muitas coisas do carnaval, a lembrança do encontro, da resenha. É claro que um camarote Brahma é gostoso, é claro que, dependendo do cargo que você está na escola ou na empresa, fica mais bonito, né? Sim, tem credencial para isso, para aquilo. O que a pandemia te ensinou como homem, como sujeito homem? O que você aprendeu com a experiência da morte, com a experiência, putz, cara, perdemos num 10º. Esse ano na apuração eu quase arranquei os cabelos. Honro quem ganhou, merece ganhar, mas o outro lado da Engenheiro, eu falei, que não é mais do outro lado da Engenheiro, eu falei, nossa, que samba, que pancada. Muitos irmãos estão ainda no Império. Eles falaram, Biel, esse ano vai ser emocionante. Como que é ressignificar, ter resiliência, tá perdendo, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima? Cara, é até difícil falar, porque no primeiro carnaval, pós-pandemia, a Mancha foi bicampeã, né? Então, foi um momento bem marcante, porque a gente não sabia se ia ter carnaval, se não ia, se ia acabar, porque era uma incógnita, né? Ninguém sabia para que rumo que o mundo ia tomar, mesmo tava tendo aquela flexibilização e tal, mas, puta, liberava 30%, aumentava o número, aí já brecava de novo. Aí quando teve o carnaval,
que a gente ganhou foi legal pra caramba. Mas assim, na pandemia, uma cena que me marcou muito foi, na época, na confecção a gente tinha acho que 25 funcionários, 25, 20, alguma coisa assim. E aí, quando aconteceu que travou, meu pai falou pra todo mundo, ó, não vem mais e eu vou continuar arcando com o salário de vocês. Continuou pagando. E aí um dia, uma quinta-feira, ele tava na TV assistindo e aí saiu que acho que o dono do Madeiro mandou não sei quantos mil funcionários embora, porque não ia conseguir arcar. Mano, ele ficou puto. Ele ficou puto, que ele falou, cara, isso não existe. É uma empresa dessa, ela consegue falar com o governo, com quem quer que seja, para conseguir arcar com pelo menos o salário mínimo deles, né? Porque se tá ruim para ele, imagine para quem ganha o seu salário mínimo para sustentar 3, 4 filhos em casa. Então, mais do que nunca, a questão da honra, da palavra, que é uma coisa que meu pai ele prega muito. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Você só tem que ser justo, correto e ter o seu nome limpo. Para mim não importa o que eu assino, importa o que eu falo. Se eu falar para você que é isso, é isso. Então acho que principalmente isso, você saber que não pensar em você. Pensar em você é fácil. Mas a partir do momento que você tem outras pessoas que dependem de você sem ser a sua família, você não pode virar as costas para ele no momento mais difícil. Que foi o que aconteceu. Muita gente, até gente que tentou fazer isso acabou quebrando, infelizmente. Mas se você perguntar, eu tenho certeza que não se arrepende. Fala, pô, pelo menos eu consegui arcar até onde eu pude. Eu fui onde meu coração mandou eu ir. Então, acho que é isso. Palavra, mano. Você conseguir se manter como homem até o final. Não ser pilantra com ninguém. Será que as grandes universidades, avenidas como Paulista, Berrini, Faria Lima, eles têm noção de um impacto social que uma escola de samba tem na vida das pessoas? Não. Ó, fazer uma conta básica. Mancha Verde tem quantos componentes? Que desfilam hoje 3 mil. Mocidade. A mocidade é em torno de 2.500. Se nós falarmos de ensaios, entretenimento, mão de obra qualificada, contratos, por ano numa escola de samba passa pelo menos umas 10 mil pessoas? 10 mil, tranquilamente. Tranquilamente. Isso direcionado para a escola. Sim. Sem você falar do carnaval, do evento carnaval. Sim. Na escola, tranquilamente. Porque se a gente falar por ensaio, deve ter uma média hoje de 1.500, 1.800 pessoas por ensaio na quadra das escolas. Uau. Só nisso daí, você tá falando de 10 ensaios, já bateu esse número, entendeu? Então, é muita gente, é muita gente. E que trabalha, então, diretamente, é muita gente. Hoje, com a Fábrica do Samba, você pode colocar aí que pelo menos cada escola deve ter em torno de umas 50 pessoas trabalhando no seu barracão. Só na fábrica 1, que tem a 2, que é do acesso. Na fábrica 1 são 14. Só se fazer a conta, você vê quantas pessoas trabalham ali, diretamente. Fora o que vem prestar serviço, esporadicamente. Então Você perdeu alguém querido na pandemia? Alguma pessoa próxima? Cara, eu não perdi nenhum familiar. Meu pai ele ficou internado, ele foi para UTI, ficou mais de 8 dias na UTI. Mas não, graças a Deus, se recuperou, não ficou com nenhuma sequela. Perdi alguns amigos, um bem próximo que era o Abel, que inclusive também era dos Gaviões. Ele, bem no comecinho, mas assim, foi a pessoa mais próxima a minha que eu perdi. Graças a Deus, assim, não tive muitas perdas na Covid. Batata, recentemente teve uma... Era Batata, né? Uhum. Da bateria, eu vi muitas pessoas... Uma coisa que eu acho interessante do Mocidade... Se eu falar alguma groselha, você me avisa, vocês me avisem, tá? Mas eu acho que em questão de títulos, de tradição, de gestão, de modernidade, mas o básico, bem feito, reto, eu acredito que é a escola que, entre gestão e resultado, é que a gente pode falar no Carnaval de São Paulo, que hoje está entre as top 5, correto? Tranquilamente. Tranquilamente.
Como que foi pra vocês, cara? O peso que tem o Mocidade Alegre, a questão de gestão, lidar com pandemia, lidar com esse olhar humano, mas tem resultado, faz live, algumas pessoas queridas partindo. Cara, quando veio a pandemia, né? Uma cidade. A minha mãe arcou com parte dos funcionários que ficam pós-carnaval, né, na escola. Durante um período, algumas pessoas ainda iam no barracão para fazer aquele processo de limpeza, desmontar alguma ala, pegar coisas de alguma fantasia, esse tipo de coisa, organização do barracão, né? E aí quando realmente ficou sério, né, a escola contou com a ajuda de vários parceiros, né? Que a escola mesmo conta no dia a dia quando se trata de época de carnaval também. Na questão do social, de cesta básica, e a questão também de manter o salário. Eu não sei ao certo o tipo de acordo que a minha mãe teve com as pessoas, né? Naquele momento, ela manteve aquele pessoal que trabalhava ali no barracão, que é uma galera que fica pós-carnaval, que deve ser uns 8 ou 7 funcionários, né? Tem o restante da equipe, que é o pessoal que vem de Parintins, né? O pessoal já tinha voltado, né? Então, a minha mãe manteve isso. E aí, num período da pandemia também, onde as coisas voltaram a ficar um pouco mais flexíveis, o Mocidade começou as atividades, né, da forma como o Estado permitia, né? Um longe do outro, a distância, tanto, máscara, a higiene, o álcool, não sei o quê, daquele formato, né? E aí uma cidade começou a produção de fantasias para um possível carnaval na metade de 2021, né? Que era uma incógnita também. E como escola de samba, né? Se a escola vive realmente daquilo, ela precisava começar de alguma forma, né? Acredito que cada escola tenha feito da melhor maneira que achar. Uma cidade começou aos poucos, com esses pouquíssimos funcionários, o processo do carnaval. Eu também, logo num período da pandemia, passei a trabalhar junto com a minha mãe ali nessa questão do barracão, né? Ali mais na parte administrativa da escola mesmo, nem se tratando de carnaval em si, mas se tratando do Mocidade como uma empresa, né? Como uma organização. E aí foi indo através disso. O Mocidade, ele manteve isso, né? A minha mãe é uma pessoa que eu não sei nem mensurar, mas ela é muito inteligente, literalmente, né? Ela tem muitos parceiros também. Ela sabe lidar muito bem com as adversidades do cotidiano da escola, né? E naquele momento da vida. Então, no que ela pôde ajudar todas as pessoas que cercavam ela e que dependiam do Mocidade para, né, para viver ali, né, ter o seu sustento, ela ajudou da forma que ela poderia, né? Seja com salário ou nessa forma de cestas básicas, tudo e qualquer tipo de coisa que possa ajudar, né? Acredito que tenha sido isso. Dois dos funcionários na época moravam no barracão também, né? Que ainda não era na fábrica do samba, uma cidade, né? Ficava ali na Miguel Casagrande, na freguesia do Ó. Então, foi isso. A pandemia dentro de uma cidade como escola, assim. E aí começou aquele período das lives, né? Uma cidade fez live num estúdio em Jundiaí, né? Na época, onde a pandemia estava... Quando eles liberaram esse tipo de coisa, foi, acho que a única atividade que a escola teve, assim, mesmo, tipo, de bateria, para ter os sambas tocando, pra galera que é da escola acompanhar de casa, não só da escola como do carnaval, né? Mas foi esse tipo de coisa. E teve a live da Liga também, né? Que foi um evento muito significativo naquele momento, que foi logo em maio de 2020, se eu não me engano. E aí você comentou com o Paulinho ali sobre alguma pessoa que você tenha perdido, né? E eu ia tocar na live da Liga com o SP Ritmo, né? E aí naquela semana o Sebastian veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo, né? Mexeu muito com a minha família também, com muitas pessoas que amavam ele, né?
Praticamente a maioria das pessoas do carnaval, desse mundo de bateria aqui em São Paulo, sabiam quem era o Sebastian, né? E o quanto ele significava para muita gente, né? A pessoa autêntica que ele era, né? Sempre alegre, um clima, sempre gritando pra caramba, brincando. E aquilo mexeu muito comigo, eu acabei não indo, né? Na live da Liga. Fiquei muito mal, né? Chorei muito durante vários dias e foi isso aí, cara. O que você acha que o SP Ritmo veio agregar pro Carnaval de São Paulo? Cara, o SP Ritmo, para agregar, ele tem um marco muito importante, que é a junção de vários mestres de bateria, diretores e timistas, né, que já vinham de um ciclo de amizade, né, indiretamente ali, a maioria deles desfilando até com o zoinho no Império, tipo Clemen, Guma, você tinha ali o Moleza, o Denis, o Carica, o Vitor da Candelária, Paulinho Sampagode, né? Uma galera que sempre estava junto nas gravações de alguns sambas concorrentes, gravar algum samba, nas baterias por aí, né? Então, eu acho que através desse ciclo de amizade que já vinha, né? O Denis e o Zoinho, junto com o Café, também tiveram essa ideia do SP Ritmo. E o valor que agrega é as pessoas, como ritmistas até, algumas pessoas, às vezes que olham, que tem algum... não é nem ciúme, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que, de alguma escola que não gosta de outra, um cara que não gosta da outra escola ali, por isso, por aquilo, e vê que os mestres da escola dele e da escola que ele fala que não gosta, juntos, né, celebrando a vida em forma de música, em forma de ritmo, de bateria de escola de samba, né? Isso é mágico, né? Isso transforma muitas opiniões e ideias que as pessoas têm que às vezes não existem, né? Sobre rivalidade, sobre, nossa, tal mestre, tal bateria, você sai aqui, você não pode sair lá, que não sei o quê. E aí também teve um marco muito importante, se eu não me engano, na terceira ou na segunda edição, que o SP Ritmo juntou uma galera, né, das antigas que gravavam os sambas das escolas de samba em São Paulo, né, Hugo Santana, Chaleira, Sombra, Neno, Dinei, muita gente, né? E aí, Tadeu, e aí, cara, aquilo ali pra quem viu aquele tipo de coisa, né, aquela reunião, que eram os mestres mais recentes, os diretores, e aí pegou uns ritmistas da antiga ali, década de 80, 90, o pessoal que gravava os CDs, e, tipo, o valor que agrega aquilo, sabe? Você tinha ali o Neno, que é um mestre que a gente não precisa nem citar a história que tem no carnaval, né? Gigantesco. O Tadeu, que é o mestre mais longevo da história do carnaval, acho que do mundo, né? Não tem como, né? Se o Barato é aqui no Brasil e ele é o mais antigo, e aí você tem né, personalidades desse peso no mundo do carnaval e ali juntos, né, de duas escolas grandes também, que tem muita história no carnaval, que é o Vai Vai e o Camisa, que antigamente tinha um certo tipo de rivalidade no carnaval, né, se tratando de carnaval, aquela rivalidade gostosa de tipo, puta, quem será que vai ganhar esse ano? É o Vai Vai, é o Camisa, as duas escolas vêm forte, né, então, tipo, todas essas pessoas estavam ali juntas. E acho que não tem mais o que dizer, né, só todo mundo tá junto em prol de uma coisa só, que é o samba e a união. Engrandeceu o profissionalismo, engrandeceu a qualidade dos ritmistas, porque é inevitável comparar o Carnaval de São Paulo com o Rio. É inevitável, o ser humano ele se compara. E às vezes as pessoas não entendem que o clima, a estrutura, a maneira como as pessoas olham para os eventos. Porque em São Paulo, vocês são gestores de uma empresa de entretenimento, vamos falar a verdade. Só que em São Paulo você tem muita opção. Hoje, na minha época, eu olhava para os ensaios de escola de samba, quando eu estava lá entre 20 a 24, 25 anos, que é quase a idade de vocês hoje, né? A gente tinha pouca opção. Hoje em dia tem muita opção. Muita opção. E o que eu paro para olhar
para esse caminho que vocês estão construindo, principalmente com as redes sociais, com audiovisual, é o valor que o samba paulistano tem, a credibilidade, o profissionalismo. Eu até vi uma nota, o Boninho falando que o Carnaval de São Paulo ele precisava repensar algumas coisas, porque ele estava ficando muito mecânico, estava ficando chato. Só que para quem vive esse Carnaval 24/7, sabe o desafio que é colocar a escola na avenida. Sombrinha, um papo até de curiosidade. A feijoada do chulé, ela é boa ou ela só fica bonita na foto? A feijoada do chulé é extraordinária. Eu que o diga, né? E você tocou nesse assunto aí, teve a segunda edição do SP Ritmo, o Denis teve a ideia de fazer a feijoada do chulé. Aí eu falei, caramba, mano, tem feijoada, mas nós vamos ficar o dia todo gravando. Falei, quer saber? Comi o primeiro prato, falei, nossa, mano, vai ter que ter o segundo. Tava até uma azeitona comigo na mesa, eu falei, Pretão, vou lá pegar o segundo, mano. Ele falou, Carlinhos, você já comeu muito no primeiro. Eu falei, mano, vou ter que pegar, mano. Fui lá, comi o segundo prato. Aí eu falei, azeitona, será que nós dividimos um terceiro, mano? Aí ele falou, mano, você tá comendo muito, mano. Mas vamos aí. Aí ficamos o dia inteiro gravando, velho. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ficar em pé. Eu falei, meu Deus, eu comi demais, velho. Mas a feijoada é muito boa, mano. É complicado. O chulé ele tá com restaurante, né? É, o chulé tem um bar hoje. Eita, coisa boa. Tá. Do lado da quadra ali, né? É dedicado, né? Aplicado na gastronomia. Você tinha noção que a sua Talento. comunicação ela é boa e potente desse jeito? Cara, muitas pessoas falam isso faz tempo já, mas acho que a gente é suspeito pra falar, né? A grande magia do podcast, ainda mais quando tem esse videocast, essa estrutura. Inclusive, mandar um abraço para a produtora Grito, que está ajudando a idealizar esse grande sonho. Porque tem pessoas que fazem acontecer, tem pessoas que só veem acontecer e corneta, tem gente que nem sabe o que aconteceu e fica enchendo o saco. É isso aí. Não que aconteça isso na escola de samba, mas pro lado... Comunicação muito boa, cara. De verdade, de dentro. O duro é quando fica bravo. Que é isso? Voz grossa, Cê é louco, imponente. chegou o J. Joe ali embaixo e falei, nossa! Imagina gritando na hora de errar a bosta. Paulinho, o que você sente que você herdou do seu pai? Tanto da parte comportamental, e muito fala do seu pai por ser uma figura pública, mas e a mãe? O que vem da sua mãe? E o que hoje, quando chegou na sua vez, você chegou e falou assim, ó, eu quero fazer desse jeito. Chegou a acontecer isso? Cara, diferente do dele, o meu pai, ele sempre foi mais ausente por conta de compromissos e tudo. Quando eu nasci, em 95, foi quando a Mancha, a torcida, ela foi extinta, e aí ele fez todo o trabalho para fundar a Mancha Alviverde, e aí fundou a escola de samba ao mesmo tempo, então ele cuidava ali das duas, não era o presidente da torcida, mas ajudava. Então, foi um período que ele tinha muita coisa para resolver. E minha mãe que sempre tomou conta da gente, brava. Meu irmão Kaique, nossa senhora, apanhava demais dela. Eu já chorava antes dela bater, que ela ficava com dó. Mas a questão de respeito que ela sempre passou pra gente é uma coisa absurda, assim, a gente nunca desrespeitei, nunca xinguei meus irmãos, também, pai, vô, vó, tia, é uma coisa assim muito de respeito mesmo, assim, não pode, você pode não concordar. Princípio. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar porque ele é seu tio, ele é seu vô, ele é mais velho que você, então a gente sempre teve essa doutrina. A gente nunca, mesmo o Kaique principalmente apanhando muito, ele nunca pensou em momento nenhum revidar ou xingar minha mãe, pelo contrário, a gente sempre também não era flor que se cheire, né, sabia o que fazia de errado. O Kaique era o mais velho? O mais velho. Jogava bola? Isso, o mais velho. Nossa, ele dá até arrepio só de lembrar o tanto que ele apanhava. Mas gostava também, né? Porque fazia de tudo pra era acontecer. Coroinha de igreja, né? Assim, do ciclo de oração. É isso aí. Então, eu acho que essa parte da minha mãe é muito legal, de já sempre ter prezado por isso. A parte de bater, eu
eu não vou levar, porque eu não acho que se resolva desse jeito. Deu resultado na gente, mas eu acho que o lado igual do meu pai, da conversa, porque, pô, imagina, você senta com o Paulo Serdã, 5 minutos dele falando era pior que 10 socos na cara, mano. Deus me livre. Ô, dava desespero. Quando esse cara sentava pra falar qualquer coisa, mano. Ai, Senta aí, mano. Nossa, já... Alguma vez ele mudou de ideia com algum argumento que você apresentou? Mudou de ideia assim. Ele tinha uma visão, você falou, pai, e se pensar assado? Sim. Sério? Sério. Que já. legal, cara. Não sempre, porque ele é muito bom de argumento, e aí ele... Mesmo eu já sabendo o que ele vai falar, eu já ia... Não, ele vai falar isso, eu vou fazer isso. Ele conseguia reverter de Eu uma acho que a forma, mãe e o pai vão ficar esperando no aeroporto. né? Ele... Mas já assim, principalmente no carnaval. Porque assim, antigamente as escolas tinham o pensamento do quê? Não, a gente vai fazer o carnaval do nosso jeito. E aí que todo mundo... Porque assim, você tem um critério de julgamento, você tem que seguir ele. Não adianta você, não, eu não concordo. Se você não concordar, você vai tomar caneta. O jurado vai tirar ponto. Então, assim, quando as escolas perceberam isso, não é que o critério... Tudo bem, eu concordo que muita coisa do critério de São Paulo ficou defasado. Mas as escolas seguem o que está ali escrito. Uma coisa que me preocupa como ritmista... Vou cornetar, será? A gente... Não, pode falar. Não, gente. Você é louco? Calma aí, eu só toco uma primeira, mas... Ô, Sombrinha, ajuda nós. Algumas coisas... Complicado, velho. Igual Você no tiozão xarope? Não, samba enredo. Vai falar que só tem poesia. Pro ano que vem vai mudar, né? Vai mudar pro ano que vem. Né? Estão batendo na tecla que mudar, vai mudar bastante. Vai mudar. E aí... Senão, se você não Tem se que você mudar. não tem... Qual é o pior problema de uma empresa? Não tem feedback. Se você fala que tudo tá lindo, maravilhoso... Vai ser sempre tudo naquelas... a E zona de qual é o conforto, pior né? problema numa empresa? É tratar o profissional ruim como bom. Porque o ruim não melhora e o bom desanima. É isso aí. É exatamente isso, cara. E assim, acaba ficando ruim, porque o carnaval ele ficou profissional. Muito. Então, assim, você tem o Mocidade, que o mestre é o Sombra, que tá lá desde 90 e poucos. Mas você tem também um exemplo da Mancha hoje, que era o Guma. Hoje é o Vini e o Cabral. Eles são contratados. Não tem contrato, mas são contratados. Você tem o Clemen, que é amigo nosso, que tá na Dragões. Sim. Não são crias de lá. Eles são profissionais. Então, assim, às vezes aí a escola ela tá investindo num setor que ela para... Posso pegar um gancho? Lógico. Vocês são novos, eu tenho 38, 27, 23. Mas eu ouvia muita coisa 10, 15 anos atrás que futebol era coisa de homem. A maior gestora do futebol é mulher. O que você olha do Abel? O que ele tem de especial? Só um pequeno recorte. Cara, que eu acho fenômeno. O Abel... O Abel, o professor técnico. Cara, ele é muito cabeça com os jogadores. Ele tem aquela fala, né? Coração quente e cabeça fria. Cabeça fria, coração quente. Você pode ter seu coração ali explosivo, mas você tem que estar sempre com o pensamento firme. Mesmo ele não cumprindo isso, que ele toma cartão todo jogo lá reclamando que ele perde a linha, mas ele conseguiu deixar... ele criou uma estrutura emocional no time que o Palmeiras ele pode tomar um gol com 5 minutos no primeiro tempo que ele não se abala. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe a qualidade que tem e que vai fazer de tudo para empatar. Então, eu acho que é isso. Você pode ter uma situação controversa, mas você sabe o que tem que fazer? Não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Exatamente, problema vai ter. Você tem que saber lidar, não adianta fugir. Se você fugir, uma hora ele vai chegar em você 3 vezes pior. Então, eu acho que é isso. Ele é muito, muito didático nessa parte com os jogadores. Os caras, eles sabem o que tem que fazer. Existe uma ciência do carnaval, existem pessoas que sentam e analisam dados, analisam técnicas, analisam profissionais. Por exemplo, profissional lá é legal, de repente dá para puxar para cá. Hoje existe esse olhar? Tem. Não vou falar que são profissionais, mas tem esse estudo dentro da própria escola, né? Porque hoje, assim, antigamente você não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de YouTube, de... Drone. O material, né? O material em si, né? Pô, você pega
o próprio trabalho da Liga esse ano dos esquentas é fenomenal. Ali não tem tratamento de áudio. Ali quem fez, quem não fez, se deu mal. Eu lembro uns anos atrás que tinha galera que falava, não vai entrar aqui na minha bateria não. Hoje em dia, e aí, como que faz? Exatamente. É. Aí tem. Ué. É muita coisa, né, cara? Então, assim, tem esse trabalho hoje. É que, assim, o carnaval, o quesito de harmonia, até o relógio quer participar. Então não, tá em casa. Isso é jogo jogado. De harmonia. Cara, a harmonia tá jogando todos os componentes da escola, do desfile. Né? O pessoal ali cantando. E muda muito os componentes de um ano pro outro dentro da escola. A gente fala que, falando da Mancha, a gente tem uma troca ali de mais ou menos de 50% a 60%. Então, assim, você mantém a sua estrutura, o seu corpo ali, os seus 40% que estão já há vários anos, que você distribui eles em várias alas, só que você tem uma quantidade imensa de gente que vem desfilar a primeira vez. Rua, né? Que, vem por causa do Palmeiras, vem porque a Mancha tá nos anos legais, vem por qualquer motivo. Mas ela vem, desfila um ano e vai embora. Então, assim, você tem que fazer uma parada com essa pessoa que ela não sabe o que é carnaval, ela só quer chegar, pegar a fantasia dela e desfilar. Então, assim, tem que ter todo esse trabalho, não é... As escolas universitárias não, as baterias universitárias, eu sinto que elas estão abastecendo todas as baterias. A grande questão é, cria raiz, cria entendimento, ou é o oba-oba, selfie, e depois a gente se fala? Polêmico? Não. Rapidinho, É um assunto eu acho que bom. eu acho que já foi pior. Já foi pior? Eu acho que já foi O pior. que já foi pior, você disse? Tipo assim, de cara, um exemplo. A gente tem o Moleza. O moleque sai da faculdade dele, vai ali, faz escolinha com o Moleza, mas ele é mocidade, ele quer desfilar no mocidade. Essa transição tinha muito. Ó. Quando eu tocava ali em 2013, 2014, que era o auge das baterias, sei lá, todo ano chegava 15, 20 caras que desfilavam um ano também e saía. Ia para outra escola, e caras de bateria universitárias. Hoje eu não vejo tanto isso, pelo menos na Mancha. Eu não sei como que era no Mocidade, mas é uma coisa boa porque o carnaval não tem se renovado muito. Da nossa época, que a gente olhava assim, pô, tinha muito moleque de 17. 2012 você desfilou tocando? 12 não, eu desfilei 13. 12 foi uma paulada, hein, bicho? Foi. O do Obará. 12 foi uma paulada. Carreju e Moleza. Mas ali 13 foi também bom. foi. Foi legal, 13 foi legal. 13 foi bom também. Acho que eu desfilei 13 na Mancha, você acredita? Deve ter desfilado. Acho que foi, Gabriel Marulago. tava em todas. Mano, eu era febre, bicho. O Dezinho um dia chegou pra mim e falou assim, sabe quando você vai entender o que é carnaval? O dia que você amar uma mulher só e desfilar numa escola só. Há 10 anos atrás eu falei, ixi, hoje eu durmo no sofá. Falei, que jeito, velho. Mas Ah, eu entendi isso depois de uns anos. Tanto no Império, desfilando numa escola só, tanto que nos últimos anos desfilei no Império e entendi o que é você vivenciar Uma escola. uma escola. E hoje eu vejo isso no vínculo, que eu sou unido de Lorena Marques, né? Falei, galera, tenho muito respeito, mas se for fazer, que faça direito. Porque por muito tempo eu comecei a observar que o contingente das baterias, o samba parece que tava sambando, cara. Tava perdendo respeito. Tipo, quando eu cheguei pra eu tocar no Camisa, eu vi o Dino. Aquela linha de tamborim do Mocidade, dos tempos áureos de miscigenação, que você pega ali de 2004 pra frente, cara, não é você chegar a pegar um simples instrumento. Chegar no Império... Rapaz, você sabe quem é o para-raio? O Carlinhos é alto, não é? O Jorge virou diretor. Aí o Demetrius estava aqui fazendo um trabalho junto com eles. E tinha umas questões de quem ia ser microfone, quem ia... E, meu amigo, eu só gostava de tocar. E não é por nada, não. A bateria do Império, ela tem um negócio diferente. legal. E o para-raio falou, velho, você não é mais um ritmista a partir de hoje. É muita responsabilidade. Então, a galera tava numa das melhores baterias, tirando uma onda, eu simplesmente não tomava nenhuma breja. Porque eu sabia que um pum a mais que desse, eu ia fazer uma imersão no Rio Tietê. Porque a coisa é muito séria. E eu não sinto de coração, olhando de fora, às vezes, essas pessoas que passam pelas escolas, entendendo essa ancestralidade. Eu gravei um podcast com o Fernando, e futuramente, acho que ele e o Lipe virá aqui, eu acho, né? Porque hoje em dia é muito corrido, tem muitas questões.
Ele falou, Biel, o que as pessoas não entendem é que hoje nós temos a possibilidade de fazer um ritmo. O Ed tá aqui hoje como um grande parceiro. Pra ele tá aqui, quantas pessoas, cara, passaram por uma série de coisas pra hoje você ter alguém encabeçando uma produtora. Os seus avós, os seus bisavós, o que essas pessoas passaram. Tem todo um contexto por trás, né? Uma história. E essa raiz que às vezes a gente precisa se ligar, sabe? Principalmente o carnaval, que é muito, Lógico. muito focado nisso. Mas é muito bacana essas trocas. Pra você, Sombrinha, seu pai, referência, todos os títulos possíveis e imagináveis, faz coração da cambalhota, fora da curva. Mas teve um momento que a bateria do Mocidade parece que ela deu uma mudada, houveram algumas transições. Você pega a Mocidade Alegre, hoje a maioria tem muito mestre que saiu de lá, mestre Sala, é uma escola diferente. Inclusive o nosso. 1-2, né? É o Vini. Nossa, o Vini, sem palavras. Primo seu, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Já é o segundo Rezende, mestre da Mancha, porque meu pai foi mestre da Mancha O também, Sombra né? foi mestre da Mancha. Verdade. Mestre Quando Sombra foi mestre da Mancha 2001 a 2003. Ficou 3 carnavais lá. Saiu quando a Mancha chegou no acesso. Que aí eu não lembro se por regulamento e tal, ele falou, ó, já não posso mais. Ou a esposa chegou e falou, Marcos, Pode, já deu. pode ser também. Chega, Sombra. E aí, meu pai deu um cheque, assim, ó, na lata. Adriano Maisena. E aí? Vai assumir? Porque o Maisena já era diretor no Mocidade e fazia o trabalho junto com o Sombra lá na Mancha. Falou, é você. Aí deu aquela balançada, né? Pô, molecão, mestre, a Mancha subindo. Aí falou, não, sou Mocidade. Não... Aí ele foi embora junto com o Sombra. Isso é muito bonito. É tradição, cara. O cara que, assim, independente, saiba onde você tá chegando. Que até comentou... É a essência do cara como sambista, isso aí, né? Eu posso falar que eu tive um momento parecido com esse, que teve uma questão, assim, também, né, dessa forma, de um convite para ser mestre de bateria em outra escola, né? Mas eu também fiquei... Balançou. Tipo, num sentido de, caramba, mano, ia ser muito louco, velho, né? Uma região boa, que tem muita pizza ali, ia né? Ia ser diferente, cara. Ia ser diferente se isso acontecesse, mas tem muito essa questão do Mocidade, da minha família, da minha vida, literalmente, né, cara? É muito complicado isso. Mas hoje você tem uma função bem efetiva na bateria do Mocidade. Muita coisa mudou andamento, mudou uma série de coisas, não mudou? Sim, dentro daquela pergunta que você tinha feito dessas transições na bateria do Mocidade, o Mocidade viveu, né, uma fase na bateria ali onde, porra, a gente chegava no Rio de Janeiro nas escolas de samba, eu pequeno, os caras todos conheciam meu pai, velho. Todos eles, pô, o Sombra tá aí, que não sei o que lá, o Sombra. O meu pai, né, o Mocidade, inclusive, fez a primeira apresentação no Rio de Janeiro em 99, né, no aniversário do Mestre Louro, que o Mocidade foi convidado pro Salgueiro para ir no aniversário do Mestre Louro, através da bateria, né, do Mocidade, né? Acho que um ponto crucial da história começa aí. Inclusive, o nome Ritmo Puro, né, ele foi dado por um ritmista da União da Ilha, né, o Orelha, não lembro se na época era diretor ou ritmista da União da Ilha, né, daquela turma ali, que era uma galera que andava codilon. Ele deu esse pseudônimo para a bateria do Mocidade de Ritmo Puro, né? Foi ele, o Orelha, se eu não me engano, em 96 ou 97. Em 99, o Mocidade foi se apresentar no Salgueiro, né? Através da bateria. Desde então, a gente foi para outras escolas no Rio, também naquele início por causa da bateria. E depois a escola também, de 2003 para frente, tomou uma outra proporção, né? E... cara, a bateria do Mocidade, ela viveu uma época muito boa ali no começo dos anos 2000 para cima, aquela questão toda de coreografia, de break, o desenho do tamborim, o carreteiro, não sei o quê. Muito se falava sobre esse tipo de coisa, né? Era muito comentado sobre isso, dessa questão. E, tipo assim, depois de um tempo...
eu acredito que a gente acaba precisando se renovar, né, em tudo. E o Mocidade ele passou por algumas transições, né, algumas questões dentro da bateria que a gente, né, meu pai como mestre, né, até então a minha responsabilidade dentro da bateria, ela pode ser considerada recente, né, comparado até ao tanto de tempo que meu pai tá à frente da bateria do Mocidade, né? Pô, 94 assumiu a bateria do Quase Mocidade. 30 anos, se eu tiver bem de Então, conta. a minha história ali, né, como diretor de bateria no Mocidade é recente, né? Então, a gente passou por algumas transições, onde o meu pai viu alguns setores da bateria onde a gente precisava melhorar, ajustar, como uma questão de caixa, questão de alguns pontos importantes, né? A gente teve uma paulada em 2013, que foi aquele 9.3, aquela nota que chocou o carnaval, os vitimistas, aí ficava aquela zoeira o ano todo, meu Deus, a Mocidade tirou 9.3. E foi O Gabriel campeão. tá rindo, ele era dessa época, aí ele lembra como ficou... Tô querendo trazer a mãe aqui, ele me dá uma, ficou o clima. ele dá uma dessa. Não, mas tá tudo bem, tá de boa. E aí, né, a Mocidade passou por esse momento, cara, um momento onde a escola tinha sido bicampeã, mas a bateria ficou com aquela nota, aí você que é ritmista, pô, óbvio que você vai comemorar o título, né, uma glória conquistada pela escola, mas ficou com aquele pé atrás de, caramba, velho, 9.3, mano, meu Deus, velho. Nossa, Né, ponto 3 é... que dói muito, cara, e aí teve todo um processo de reformulação, a gente passou por 2 anos onde a gente também só tirou um 10 ali, 2016, 17. Cara, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, velho. Puta, velho. E os vitimistas se olhavam na quadra e falavam, meu Deus, o que aconteceu, que não sei o quê. Então acaba passando por um processo de reformulação, né? Pô, Mocidade ali, uma bateria acostumada, né, naqueles anos 2000, 10 todo ano, com coreografia, fazendo bossa diferente no samba, enfim. E aí, pro carnaval de 2019, eu chamei meu pai, falei, pai, vamos voltar um pouco antes na história, a gente tem tempo, tá tranquilo? Vamos voltar um pouco antes na história. Em 2018, né, pro carnaval da Alcione, aconteceram algumas coisas na bateria e meu pai comentou comigo, falou assim, ó, precisa fazer um trabalho no repique e na caixa. Mas eu falei, pai, mas e não sei o que lá. Ele falou, agora, marca tal dia na quadra com o repique, marca tal dia na quadra com a caixa, tal hora e vamos fazer acontecer, não sei o que lá. Aí fui, né, acabei fazendo esse trabalho ali, faltando mais ou menos uns 2 meses pro carnaval, mas eu ainda era ritmista, né, pro carnaval 2018. E aí pra 2019 eu falei, pô, meu pai me chamou, me deu um alô pra tomar conta, nem tomar conta em si, né, mas pra fazer um trabalho voltado pro repique, pra caixa ali, limpar algumas frases, passar não sei o quê. Eu falei, vou conversar com ele pra ver se eu não posso fazer parte do time da direção de bateria. Que fazendo parte do time de direção de bateria, eu vou ter mais liberdade pra falar com os ritmistas. Autonomia, né? Pra corrigir alguma coisa, e eu também tinha tempo hábil pra estar na quadra direto, todo ensaio, né? Só estudava, então pra mim ia estar lá toda quarta, sexta, domingo, qualquer ensaio ia estar lá. E aí conversei com ele, beleza. Aí pra 2019 comecei a fazer parte da direção de bateria, né? Muitas pessoas comentam comigo sobre uma questão também. Eu só desfilei 3 anos tocando no Mocidade, né? Porque a maioria do tempo eu vinha na frente da bateria com meu pai. Naquela época eu não tinha responsabilidade nenhuma ainda. E aí, desde então, venho fazendo um trabalho aí voltado para caixa, para o repique, mas também voltado para a bateria em si, né? Junto com a direção de bateria do Mocidade, com meu pai também, né? Que, cara, principal responsável por se a bateria do Mocidade é conhecida por alguma coisa até hoje, né? Se ela é bem comentada pela maioria das pessoas, comentam sobre afinação, sobre não sei o que, sobre a gente, se deve muito ao trabalho que ele teve lá atrás na construção da bateria, né? Isso eu tô falando de quando ele chegou na bateria em 94, que enfrentou uma resistência gigante por ter vindo de outra escola também na época, né? Que era o Camisa,
que na época, pô, o Camisa ganhando todos os títulos e o Mocidade, pô, o cara vai vindo Camisa, não sei o quê. Tinha aquela coisa na época, né? E então meu pai enfrentou uma resistência muito grande quando entrou na bateria. Então hoje, não é pra gente, que é diretor mais jovem, inclusive, ali, que a gente chega numa bateria dessa, né, que tem um trabalho sólido há muitos anos, é muito mais tranquilo, né, você ser diretor de bateria hoje em dia do que principalmente naquela época. São tempos diferentes, o estilo, a forma de tocar, de execução de bossa, de break, né, na formação da bateria, mas é muito mais fácil hoje em dia você ser diretor de bateria quando já se tem um A gestão de pessoas trabalho mudou? consolidado ali, né? O olhar de gestão de pessoas, de tratar um churrasco, um boné. Aliás, que bonito isso aqui, hein? O Vini, Eu tenho um desse aí. o Vini falou que terça-feira começa os ensaios. Eu falei, olha, Vini, não vou dizer que eu vou me aventurar a descer, mas que eu vou uma hora comer uma carne aí, eu vou. Verde e branco fica bom em você. Mas mudou, cara. Principalmente do próprio ritmista. Pô, quem tá falando de 94? Era todo mundo folgado. Os caras não queriam saber quem era diretor, quem não era. Até hoje tem, mas nessa época E aí o principalmente. tratamento tinha que ser como? Era baquetada, era assim que funcionava. Hoje em dia, se alguém sonhar que alguém tomou uma baquetada, meu Deus do céu, acabou a Você escola. desfilou com moleza? Não, meu primeiro ano foi pós-moleza. Eu converso com ele muito, LinkedIn, na parte offline. É uma grande referência para mim de gestão de pessoas. E 2013 eu tava muito a milhão. Cara, desfilei em 9 escolas, em 5 eu era microfone. Deus me livre. Pra você ter uma ideia, eu desfilei, era seguido no mesmo dia. Tom Maior, folgava um. Não. Tom Maior, Vila Maria, folgava uma Império. Meu primeiro ano no Império. Eu cheguei no Império, o ano da múmia. Mano, 2012. 13. Uma fantasia gigante, cheia de gesso. Aí o Chiquinho, toca caixa, um grande amigo, com o Antônio Carlos, olhou e falou, mano, esse cara não vai aguentar. Ixi, mano. A hora que subiu o ritmo... Desfilou na terceira na Tom Maior, né? Com o Quincas. Eu lembro. Parceirão, mandar um abraço. Vila Maria. Primeiro Uma ano, seguida da outra. primeiro né? ano do Moleza, com um negocinho aqui. Coreia. A gente tá chegando nos momentos finais. Queria agradecer vocês. Que papo gostoso. É uma troca intencional. A gente fala de vida, fala de aprendizado, de paternidade. Paulinho, quanto que a fé, quanto que a sua espiritualidade impacta pro seu jogo jogado da vida, pro desfile depois da apuração? Você como pai, como empreendedor, como um gestor de oportunidades. Cara, 100%. Eu sou muito crente que a fé, ela rege tudo que você vai fazer na sua vida. Tanto que sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou todo ano a pé pra lá. A pé? A pé. A gente sai de Estiva, em Minas Gerais, dá 200 quilômetros, entre subida, descida, passa por meio de Campos do Jordão. É o caminho da fé que foi nomeado. Ele é bem maior, ele dá acho que 360 quilômetros, saindo lá de trás. A gente sai de Estiva, que já é metade do caminho, é um pouco menos pior. Só que assim, a minha família inteira, ela é da macumba, candomblé, umbanda, e assim, eu falo que eu não tenho uma religião, eu tenho Deus e tudo que puder me ajudar, seguir, eu sigo. Então eu vou na umbanda, eu vou na igreja, e cara, e toda vez que eu vou ter alguma coisa importante, toda vez que dá certo qualquer coisa, toda vez que, cara, pra tudo, eu rezo, eu faço alguma coisa, é demais, assim, só eu sei o que eu já passei, e o que isso me ajuda. É fantástico você ir na sua igreja, acender a sua vela, você ir no seu centro, você conversar com uma entidade, com você receber um guia, alguma coisa assim, é bom demais, mano. É bom demais. Eu acho que isso que direciona o caminho que a gente segue na vida. Porque não adianta você sentar para pedir coisa boa e você fazer o contrário, você prejudicar alguém, que isso só volta para você 2 vezes pior. Então, a partir do momento que você tem uma crença muito boa, que você pede isso, a tendência é as coisas fluírem muito. Uma grande honra ter você aqui. Ritmista ou direção?
Ah, cara, A treta. direção, odiava ensaiar, nossa. Tinha que ir toda terça-feira lá ficar ensaiando, depois quinta, sábado. Mas sinto muita falta de tocar. É, era bem legal, mas a minha versão Paulinho, direção hoje, acho que é mais completa, mas eu gosto mais dela. Sombrinha, seu instrumento é repique do coração? Ai, cara, não sei, velho. Ou caixa? Eu acho que É caixa. é complicado isso, né, velho? Eu nunca parei pra tocar um instrumento só assim, tipo, não, eu toco caixa, né? A maioria das escolas que eu desfilei sempre foi na caixa. Eu gosto muito de caixa, mas eu também gosto muito de terceira. Gosto muito de repique mor. De repinique também. Não sei, cara, tô confuso. O Mocidade, ele teve uma época de ouro com o Tomé e o Capa Preta, muita gente boa, muito xaxá, uma galera assim fora Na da ver- curva. Até tem que tomar cuidado para que você fala de um, não falar de todos. Mas eles dois, assim, principalmente. O Capa Preta é uma pessoa que eu era próximo a uma fase, alguém que eu gosto, admiro, muito papo reto. Eu prefiro alguém que fala o que você não quer ouvir, mas fala do que essas amizades instagramável. E era uma época que eu vi uma galera que sentava a mão mesmo tocando. Você teve referência dessa galera pra se moldar como ritmista? Cara, a minha maior referência de tocar repique, assim, é, falando de repique, né, no caso, eu vi, né, cresci vendo esses caras tocando. Um dos caras que eu mais sou fã tocando repique, que pra mim marcou uma geração, que foi, né, na qual eu cresci vendo, foi o Tomé, né, a forma como ele É tocava. baterista? Porque o cara não É. desaprendeu, né? É craque. Eu via ele tocando e via que o jeito que ele tocava era diferente, ele fazia as coisas mais baixo, com mais técnica. Não que os outros na época não fossem bons das outras escolas e até Sim. do Mocidade, mas a minha referência naquele momento da minha vida, onde eu nem tocava repique ainda, eu só tocava, né, de zoeira, era o Tomé e o jeito como ele tocava, né? Que eu via de perto. Era a minha maior referência. E no meu jeito de tocar, o que me influencia até um cara que é novo também, né? Que também era pequeno nessa época, que é o Queixo, né? Que hoje é diretor de bateria do Mocidade. Eu sempre vi o Queixo tocando repique, porque ele sempre tocou repique na bateria, né? Todos os anos. E depois eu passei a tocar com ele na bateria do Mocidade. Aprendi a tocar repique more vendo ele tocar, a forma, as frases que ele fazia, esse tipo de coisa. Então, a minha referência maior no repique é um cara que é novo também. Só que é um cara que sempre tocou repique e que é, desde de moleque, muito respeitado. E uma coisa interessante desse tipo de ritmista, né, que é o caso do Queixo, é que, tipo assim, a família, né, a mãe, a irmã dele frequentavam ali o Mocidade, só que não é uma família que é voltada pro carnaval, né, pro samba. Ele é um moleque que ficava ali do lado da bateria, se interessou, morava no bairro, tipo a essência mesmo de ritmista e sambista, criado dentro da escola de samba mesmo, e aí o cara era simplesmente um dos melhores no que ele faz. Isso pra mim é extraordinário, velho. Excelência, É né? excelência, velho. E aí É igual a Azeitona. Você já viu a Azeitona tocando caixa? Pelo amor de Deus. Cara, azeitona é uma pessoa fantástica. Nossa, né, bah. mano? Eu olho pra ele e quero dar risada É agora. demais, cara. Ô, Carlinhos, a fé ela é algo muito forte para sua família. O quanto que a fé impacta hoje você como marido, como pai, como um profissional do segmento do samba e até empreendendo, porque os seus vídeos você dá aula, né? Sim. É uma sacada muito legal. Cara, a fé, ela tá ligada na minha família, né? A minha mãe é muito católica, né? Ela, né, dá pra perceber pela quantidade de terço que ela anda na mão. Eu também me considero católico, né? Mas eu não frequento igreja, eu não frequento terreiro, eu não frequento nada, né, religioso, mas eu tenho a minha crença, né? Eu tenho um propósito, uma coisa que eu acredito, que eu rezo todos os dias, né? E pra mim, eu sou muito ligado à fé, né? Como o Paulinho comentou aqui, eu sou um tipo de pessoa também que
Sempre que acontecem as coisas, eu oro. Eu agradeço muito, né? Sempre por tudo e por todas as coisas, né? Por ver várias realidades que a gente tem no mundo inteiro e agradecer pela vida que eu tenho, pelas pessoas que me cercam, pela família, sabe? Pela vida num contexto geral mesmo, né? Então, eu tenho muito disso comigo, né? E tem mais essa questão também, que é uma coisa interessante que eu comentei aqui, na hora que a gente estava falando sobre alguma coisa, né? Na apuração do carnaval desse ano, eu não consegui assistir. Eu não quis assistir a apuração esse ano. Nossa. 2022 eu já fiquei meio assim, meio assistindo, desligando e ligando. Aí eu falei, não, esse ano eu não quero assistir a apuração. Desliguei o celular, tava na casa da minha esposa, né, na casa da minha sogra lá, um apartamento, né, aí eu saí, vai começar a apuração? Vai começar. Então, aí peguei, saí, tava de chinelo, uma bermuda, uma camiseta da bateria do Mocidade, qualquer, desliguei o celular e fiquei caminhando pelo bairro ali, né, ali próximo do Tucuruvi, ali, Água Fria, aquelas regiões ali, fiquei caminhando, andando pra lá e pra cá. Fiquei pensando, caramba, que quesito será que tá agora? Que nota? Nossa. Aí eu passei na frente de um boteco, o cara tá ouvindo, aí eu ouvi a voz do Zulu, já saí correndo, falei, não quero saber de nada de apuração. Aí você abre o WhatsApp, os caras tá falando, bateria tal perdeu nota. Bateria tal perdeu nota não, porque todo mundo tirou 10, né? Todo mundo tira 10 agora. Depois corta isso aqui, eu acho melhor cortar. Aí, cara... Aí eu ficava imaginando que parte será que tá da apuração, o que será que tá acontecendo, Mocidade tá em lugar tal. Aí passou, aí eu sentei na calçada, aí começou a dar uns pingos, aí atravessei a rua, fiquei sentado no ponto de táxi, assim, com um pingente que a minha mãe deu de Nossa Senhora Aparecida no dia do desfile, pra cada um dos diretores de bateria, e eu tava com aquele pingente do desfile, eu fiquei segurando o pingente, aí eu ficava olhando o pingente, assim. Aí eu falava, será que esse ano nós vamos ganhar? Será que nós vamos ficar em que colocação? O que será que vai acontecer? Eu ficava pensando. Falei, mano, o que será que vai acontecer esse ano? 2020 eu assisti com o meu cachorro em casa, no sofá, né? A Mocidade ficou em terceiro colocado na apuração. 2022 eu ficava ligando e desligando porque eu ficava nervoso. Quando falava o nome do Mocidade, eu falava, ai meu Deus, é melhor eu não ver. E aí... será que esse ano vai ser diferente? O que será que vai acontecer? E aí eu tava muito com isso na minha cabeça. E aí passou umas 2 horas assim que eu tava na rua, meu chinelo estourou. Nossa. Meu chinelo estourou. Netflix, aí temos beleza. uma... A hora que eu cheguei no apartamento lá, eu toquei o interfone, uma gritaria dentro do apartamento. Aí a minha sogra gritou assim, parabéns! Eu falei, caramba. Falei, tem 2 hipóteses aí, né? Ou a nota da bateria foi boa, né? Por a gente participar da bateria ali, saber o quão é importante, né? Você conquistar a nota e tal. Ou a escola ficou muito bem ou foi campeã. E aí eu já desci umas escadas lá correndo. Eu falei, mano, o que aconteceu? Uma gritaria. Aí a hora que eu entrei, a primeira cena que eu vi foi a televisão, meu pai e minha mãe se abraçando assim, e o escrito Mocidade Alegre campeã. Aí eu olhei pra TV assim e falei, nossa, velho. Falei, caramba, a gente foi campeão. Aí a avó, né, da minha esposa já me abraçou assim, parabéns, você é campeão. A minha sogra... Sua esposa é do Rosas? Minha esposa é diretora de bateria lá no Rosas de Ouro, a Marcela. E aí todo mundo me parabenizando, velho, uma festa, e eu não acreditava. Aí comecei a abraçar a avó assim, chorei, falei, meu Deus. Aí comecei a olhar pra Santinha assim, aí eu comecei a rir pra Santinha, eu falei, caramba, mano... como assim, né, cara? Eu não acreditava, tipo... eu ainda não assistia a apuração, né? Eu cheguei, falei, mano, eu quero só ver quando tiver tudo pronto, que dói menos, que acompanhar nota por nota. E eu sou um cara muito ansioso ainda, velho. Então, acompanhar a apuração me mata, velho. Mas eu tava ali na minha fé, na esperança de que pudesse dar tudo certo. Não no sentido de, não, tem que ser campeão, nem isso. Mas, tipo... né, que aconteça o melhor que tiver pra acontecer, o que tiver pra acontecer que aconteça, mas que fique tudo bem. E aí no final, o desfecho foi da melhor maneira esse ano, hein, Paulada? Pra você, né? Qual é o nome do dentista? Que é isso? Que é? Jogador caríssimo, né? Tem que cuidar, né? Não tem jeito.
Que honra. Obrigado. Andrezão, tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado. Pra gente finalizar, fala suas redes, projetos e queria que você dissesse o que é um bom papo de progresso pra você, o que foi um bom papo de progresso pra você, Sombrinha. Segue aí, rapaziada. Instagram, Paulinho Serdã, com S. Quando jogar lá vai aparecer o do Coroa, que quem quiser entretenimento é só seguir ele, que ele faz uns ao vivos sensacionais. Mas segue lá, dá essa moral que nessa questão de carnaval essa geração vem focando bastante, sabe o jeito que tem que tratar o carnaval, Sim. o respeito que tem que ter, então é bem legal. Inclusive, quem quiser assistir, a gente tem um documentário no YouTube, o Carnaval Campeão, que é um carnaval que começou a ser gravado, um documentário, começou a ser gravado na pandemia, durante a pandemia, então acompanha limpeza de barracão, todo mundo de máscara, o que podia, o que não podia, e o desfecho dele é na apuração de 2022, quando a Mancha conseguiu se sagrar campeã. Vamos colocar na Bicampeã. descrição. Muito bacana. Legal. Cara, e papo de progresso, eu acho que é isso. É você poder sentar com quem quer que seja, trocar uma ideia sincera, falar o que você quer falar, escutar o que tem que escutar, não ter ressentimento, não ter vergonha de dizer nada e sempre focado no futuro. Porque é o que dita o mundo, né? É você fazer o que tem que ser feito sem pedir licença pra ninguém. Pra cima. Obrigado, Isso meu aí. amigo. E agradecer o Carlinhos, né? Um amigão de muitos anos, já passamos várias. até comer nuggets do Gilci, a gente comeu no Nossa, Holiday Inn, hein? Não precisava ter falado disso. Mas da hora, tamo junto, Carlão. Agradecer. Futuro profissional de logística. Me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. Eu até fugi desse papo aí, porque aí eu deixo pra ele. Quem quiser seguir as redes sociais, só colocar lá Carlinhos_Sombrinha, né? Tem muita coisa sobre batucada, neném, ritmo, grupo de show de escola de samba, né? Galera, acredito que seja isso, né, cara? Papo de progresso. A gente falou sobre todas as coisas que são interessantes, né, em foco na nossa vida, sobre a fé, a escola de samba, um pouquinho sobre futebol, um pouquinho sobre a paternidade. Acredito que tudo isso faz muito sentido, né, cara? Falar de coisas boas sem ter medo também, né, de contar sobre as coisas que a gente vive por aí, né, que acredito também que seja o que instiga a galera a ver o podcast, né? Sim. Essas polêmicas que não são polêmicas, essas coisas aí. A gente... Foi leve, tranquilo. Foi leve pro primeiro. Foi bacana. Chegou... Agradecer o Paulinho também. Aí só pra completar esse desfecho aqui vai ser legal. Uma vez a gente tava lá aquele hotel ali perto do AMB, e aí sobrou um nuggets ali na mesa do lado. Eu falei, caramba, Paulinho, até nós levantar de novo, vai pegar lá. E o Paulinho foi comer o nuggets, cara. E aí o Gilcinho, né, que é um intérprete, consagrado no carnaval. O cara deixou um restante do café dele lá e sobrou uns nuggets. Aí a gente deu conta do recado, né? Falando português, claro. Mas histórias engraçadas, né? Isso aí. Eu acho que o principal do carnaval é isso, cara. A amizade. Tanto na questão de progresso, o pessoal linka muito isso ao dinheiro e eu vejo que não tem nada a ver. O progresso ele tá em todas as áreas, menos no dinheiro. E a amizade é uma das principais, acredito eu. Que isso que leva, tanto no carnaval, como na vida, como empresa, em tudo. A amizade é fundamental. Pra você que nos compartilha... Opa! Pra você que nos acompanha, esse é o jogo jogado da vida. Desejo muito progresso. Vale lembrar que as pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam. Respeite quem pôde chegar, não só onde a gente chegou, mas quem nos ajudou a chegar até aqui. Meu máximo respeito a todas as escolas de samba, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, ritmistas, amigos, pessoas que levam a sério muito mais que um entretenimento, uma riqueza cultural. O Papo de Progresso, ele gosta de deixar testemunho de ideias, unir pessoas reais do jogo jogado da vida. Se você puder,
compartilhe, comenta, envia no grupo do Zap, envia pros amigos. Aqui estão as nossas redes, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Spotify. Até a próxima!